quem foi o primeiro presidente do Brasil? Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Classe. Ah, sei lá. Deodoro da Fonseca. Que Deodoro da Fonseca, cara? Desde quando o Milico é presidente de alguma coisa, cara? Foi eleito lá pelo Congresso, cara, numa eleição parva, e depois renunciou ainda por cima. Aí tu vai dizer, ah tá, então o primeiro presidente do Brasil foi o Floriano Peixoto. O Floriano nem presidente foi, cara. Era vice em exercício num governo ilegal, como eu vou te provar depois, e algum dia farei um episódio sobre esse cara. O primeiro presidente do Brasil, é claro, cara, usava fraque, usava terno, usava gravata, era paulista. Venha conhecer quem foi, de fato, o primeiro presidente eleito do Brasil. Prudente, prudente, venha curtir o presidente da gente. Cara, eu há 2 anos aqui dizendo, batendo na mesma tecla, que não sabe nada. E o pior é que tu não sabe nada mesmo, cara. Sério, eu vou ter que fazer um dia um episódio sobre o Marechal Deodoro, né? Quem foi, o que significou, qual foi o papel dele na República, cara, é quase meio ridículo. Mas o fato é que, ao ser eleito pelo Congresso, ele, quando anunciaram o nome dele, ele, foi vaiado. Aí, quando anunciaram o vice dele foi aclamado. Só que ele era de uma chapa e o vice era de outra. Que nem assim, Jânio e Jango. Como é que vai dar certo, cara? Grêmio e aquele outro time de vermelho. Não ia dar certo, não pode. Não pode. O cara de uma chapa, o vice da outra, se odiavam. O vice dele era o Floriano Peixoto. Bom, aconteceram coisas incríveis que algum dia eu vou te contar, e o Deodoro renunciou. A República e a legalidade estão salvas. A honra do povo brasileiro está ilesa. Terminou ontem e do modo mais feliz e decoroso o parênteses funesto aberto na vida constitucional da República. O honrado Marechal Deodoro libertando-se à última hora da fatal influência dos conselhos que quase o arrastaram ao abismo da execração pública, ouvindo apenas a voz do seu coração e obedecendo às sugestões do mais avançado patriotismo, renunciou solenemente ao seu cargo. E sabe por que o Deodoro renunciou? Renunciou porque a Constituição que ele mesmo tinha urdido, articulado durante todo o ano de 1890, a primeira Constituição Republicana do Brasil de 1891, dizia que se o presidente não tivesse cumprido metade do mandato e renunciasse, ou morresse, ou acontecesse alguma coisa, ou sofresse impeachment, ou se suicidasse, teriam que ser convocadas novas eleições, mané. Só que o Floriano Peixoto, assumiu o poder na mão grande, nunca tomou posse como presidente, sempre assinou todos os seus atos como vice em exercício e algum dia vai ganhar um episódio. Claro que o Floriano vai ganhar um episódio. O Floriano, inclusive eu estou com essa camiseta do Olívio Dutra em homenagem a ele, o Floriano Peixoto. Não é o Olívio Dutra, ô mané, é o Nietzsche, que não tem nada a ver com o Floriano Peixoto. Mas o Floriano é um cara bem interessante, sabe, cara? E era meio que o primeiro Lula, de certa forma. Acho que roubou menos, mas acho que nem roubou, inclusive. Mas, cara, tem um lado, assim, popular, populista, era adorado pelas camadas populares, pela classe média baixa, especialmente os chamados jacobinos. É uma história bem engraçada. Mas mais engraçado, sabe o que é que os cafeicultores paulistas, a elite latifundiária paulista, os barões do café, que tinham sido os verdadeiros urdidores do golpe republicano, militar, de 1889, eles apoiaram o Floriano para dividir os militares. Tá? E aí, quando o Deodoro renunciou e o Floriano assumiu e começou a fazer um governo de apoio à industrialização, de apoio à indústria de base, de apoio às classes médias baixas, de apoio ao povo,
cafeicultores paulistas ficaram horrorizados. E do tipo assim, onde é que a gente se meteu? Né? E ele foi apelidado, você sabe, de Marechal de Ferro. Muita gente considera ele o primeiro ditador brasileiro. Talvez tenha sido mesmo. Não, o episódio não é sobre ele, cara. Não enche um saco. O episódio é sobre o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes foi o primeiro presidente do Senado republicano no Brasil. Quando tudo isso que eu te contei, que eu nem deveria ter contado, perdendo meu tempo aqui, porque o episódio é sobre o Prudente de Moraes. Quando tudo isso estava acontecendo, o presidente do Senado era o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes articulou a sua candidatura para o pleito de 1894. E aí, depois das incríveis turbulências do governo Floriano, ele concorreu, primeiras eleições livres, primeiro presidente civil a concorrer, e ele foi eleito com imensos 276.583 votos. Sim, vou repetir, cara. 276.583 votos, porque só rico podia votar, né, cara? Como... Bom, não vou dizer nada. E aí o segundo colocado foi o Afonso Pena, que depois seria um presidente da Pena, né? Peninha do Afonso Pena, que ficou em segundo lugar com 38 mil votos. Mas tudo, agora que vai começar o episódio, mané. Agora que vai começar o episódio. Porque o Prudente de Moraes toma o poder, cara. E aí é a volta gloriosa do federalismo conservador. Porque o Brasil sempre se dividiu entre governos que eram centralizadores, que eram estatistas, que eram estatizantes, né, que queriam comandar o poder, contra o federalismo, que era o neoliberalismo da época, que eram governos que queriam que os estados tivessem o poder, que não respondessem tanto ao poder central, que pagassem menos impostos, que a livre iniciativa, blá, 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 não é? E quem é que liderava isso? São Paulo sempre quis que o Império fosse assim. Quando viu que o Império não ia ser assim, deu o golpe republicano. Quando deu o golpe republicano, os milicos tomaram o poder. Eles mesmos botaram os milicos, não queremos mais milicos. Aí conseguiram botar o Prudente de Moraes, e aí vem sobre as vestes republicanas a vitória do federalismo conservador, do governo conservador, do governo para as elites, de um governo de apoio ao café, um governo de apoio aos fazendeiros, um governo de apoio aos latifundiários, essa gente que constrói esse país. Viva o agronegócio. O agro é pop, como você sabe, não é? E aí o que eu estava dizendo mesmo? Que eu cheguei, às vezes a piada, eu cheguei a me perder. E aí o Prudente de Moraes assume, mas era um homem decente. Embora a trajetória dele fosse exemplar do Mauricinho Paulista. Era quase um Luciano Huck, assim, né? Só que um Luciano Huck letrado. Porque ele estudou na faculdade do Largo de São Francisco, né, nos Arcos de São Francisco, uma faculdade importantíssima na história do Brasil. Algum dia eu vou ter que fazer um episódio sobre isso, porque a maior parte dos presidentes civis brasileiros, a maior parte da elite política paulista da época, não tempo que existia elite política, São Paulo, estudou lá. E ele era formado em Direito, ele era advogado, inclusive ele exerceu a profissão como advogado. Aí ele assume, não é? Ele assume no dia... que dia que ele assumiu? Ele assumiu no dia 23 de novembro de 1894, talvez eu tenha errado, não interessa, aparece aqui a data certa, e ele foi, cara, primeiro, ele correu riscos desde o início, porque quando ele assume, havia todo um rumor golpista, porque as camadas populares mesmo, assim, o MST, o Guilherme Boulos, o movimento do sem-teto, a República Sindicalista, falando sério, não é piada, claro que é uma metáfora, seu animal, mas é isso, mas todos esses caras apoiavam o Floriano e disseram golpe, 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 não deixa ele assumir, não deixa ele assumir. Mas o Floriano Peixoto ficou em casa cuidando das suas rodas. Até o último momento se achava, existia o risco real e efetivo, perigo real e imediato de que o Floriano Peixoto liderasse um golpe. Se dissesse assim, ó, que um golpe, o Prudente não tomava o poder. Tanto é que ele veio de trem, cara, de São Paulo para o Rio de Janeiro. E quando chegou na estação não tinha ninguém para receber. Ele foi de táxi, cara, da estação até o Palácio do Itamaraty,
que na época não tinha o catete ainda, né? O governo tomava posse no Itamaraty, que existe aqui ainda, na Rua Larga, caindo aos pedaços, aqui no Rio de Janeiro, perto da Presidente Vargas. E aí chegou lá, cara, de táxi, e não teve quem lhe segurasse o chapéu. Que já foi um indício de que as coisas não estavam bem para ele. E as coisas começariam a piorar quando, logo no início de 1894, ele simplesmente decretou a anistia e o perdão para os rebeldes gaúchos da Revolução Federalista de 1893, a maior guerra civil da história do Brasil, a guerra de Maragatos contra Chimangos, a guerra da Degola, uma guerra terrível que algum dia você é obrigado a falar aqui, é claro, porque tu não sabe nada, né? Então foi uma coisa horrorosa aquela guerra, e ele anistiou os caras. E o Floriano Peixoto tinha estado muito envolvido nessa guerra. Aí os florianistas ficaram indignados com o que foi visto como um sinal de fraqueza daquele Almofadinha, daquele Mauricinho, daquele Luciano, que tinha perdoado aquela gente bárbara lá do Rio Grande do Sul. Né? E aí as coisas não ficaram muito bem para ele, e ele continuou governando com grandes turbulências, até que, cara, ele ficou doente. Em novembro de 1896, ele ficou doente e teve que se afastar do poder. E assumiu o vice dele, cara, o Manuel Vitorino, que era florianista, né? Ele volta, o Prudente volta em março de 1897, e logo que ele volta ao poder, ele sofre um atentado. Os caras tentaram matar ele. Você já viu isso aqui no incrível, fantástico, admirável episódio que eu achei que ia fazer muito mais sucesso, chamado Vice-Golpista. Eu fiz isso no auge de certas movimentações que estavam acontecendo em Brasília. Dei um nome brilhante, maravilhoso, preciso e perfeito de O Vice-Golpista. Achei que todo mundo ia ver e as pessoas não viram. Ó, tô olhando para outra câmera. Tem outra câmera agora, você reparou, né? Tô olhando para essa outra câmera só para te dizer que vocês viram menos do que deveriam ver o Vice-Golpista. O Vice-Golpista foi o Manuel Vitorino, né, que articulou um atentado. Nunca houve prova, mas estava na cara que foi ele que tentou matar o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes tomou o tiro de raspão, um cara se jogou na frente dele, o Marechal Bittencourt, vai lá ver. E o Prudente não morreu. E aí o Prudente resolveu endurecer, né? E sabe por que o Prudente tomou esse tiro? Porque ele estava recebendo no porto do Rio de Janeiro os soldados que voltavam de Canudos, porque estourou logo depois teve a Revolução Federalista de 1893, e depois em 96 teve Canudos, o episódio mais sangrento, mais alucinado, mais alucinante da história do Brasil, a Guerra do Fim do Mundo, né? E se dizia que era um levante monarquista contra a República, nem era, os miseráveis lá do Antônio Conselheiro, e toda a imprensa golpista do Rio de Janeiro chamava ele de prudente demais, o Prudente de Moraes, que ele deveria ir lá e esmagar em sangue aquela gentalha evangélica, era isso que eles eram, pela ótica aqui dos caras, e eles realmente eram evangélicos, né, num sentido diferente que a palavra tem hoje, né, seguiam lá o Antônio Conselheiro, que era o pastor dele, só que não pedia dinheiro, o Antônio Conselheiro. E aí, realmente esmagaram, mataram aquela gente toda, né? E o Prudente nem queria, porque o Prudente era um civilista, era um pacifista, mas teve que agir, agiu. Tomou o tiro, quase morreu, aí já agiu, né, cara? Aí já era demais. Fechou o clube militar, o clube militar que era quem conspirava contra o governo dele, ficou governando ali meio fechado lá no Palácio do Itamaraty, e aí o governo dele chega ao fim em 1898, né, se eu errei aparece aqui, por aí, né, 98, novembro de 1898, e ele passa a bola para o Campos Salles, cara. E passa para o Campos Salles, um país que ele conseguiu estabilizar, e o Campos Salles dá início, cara, às bases que ele criou. A República dos Fazendeiros, a República do Café com Leite, a República dos Latifundiários, a República Paulista, né, que depois teve esse acordo com Minas e foram ficando no poder até 1930, quando Getúlio Vargas mudou o Brasil para que o Brasil continuasse igual. Então, chegamos ao fim da história comovente do nosso primeiro presidente. Quase que gente como a gente. Tchau. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.
Nada como ter um gênio no comando da nação. Que coisa maravilhosa. E há países que merecem ter o gênio na chefia do executivo. Os caras que definem os rumos da nação são, assim, pessoas esclarecidas, com uma retórica irretorcível, com um viés renascentista, com um conhecimento formidável sobre todas as áreas da atividade humana. Caras geniais, assim, alguns deles até advindos do exército. Cada país tem o gênio que merece. E o Brasil já teve um único, mas, cara, valeu por muito. Tu sabe como ele se chamava? José Bonifácio de Andrada e Silva. Não é fácil ser um gênio que nem o Bonifácio. É isso aí, cara. Que rima de pé quebrada, né? Ainda bem que o José Bonifácio não era poeta, né? Porque ele ia ter muita dificuldade em encontrar palavras que rimem com Bonifácio, né? Mas não é fácil, é boa, né? Cara, José Bonifácio de Andrade e Silva, você sabe de tudo, você é letrado em História do Brasil, e talvez você não se lembre, mas ele nasceu em Santos, né? Ele é a maior figura de Santos, cara. Não é o cara aquele que, aliás, nasceu em Três Corações. Não é o rei, né? É o imperador da sapiência, é um homem de visão, é realmente o único político ilustrado da história do Brasil, José Bonifácio, que nasceu em junho de 1763 em Santos. Logo foi para São Paulo, mas o que interessa mesmo é que em 1783, com 20 anos de idade, ele foi para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Toda a elite intelectual brasileira, no período colonial, era chamada de elite Coimbra, né? A elite que veio da Faculdade de Coimbra. Mas, na verdade, se você parar para pensar, o grande luminar, o maior de todos os brasileiros que estudou na Universidade de Coimbra foi justamente o José Bonifácio. Ele ficou lá em Coimbra até 1790, quando então teve que ser mandado para os climas mais amenos da Suécia, mais amenos intelectualmente, é claro, né? Porque ele começou a ser investigado pela Inquisição, porque ele falou o quê? Não acreditava em Deus. Era ateu, o José Bonifácio. Na verdade, não era exatamente ateu, porque ele acreditava num outro Deus, ele acreditava no Deus da ciência. Ele foi para Coimbra estudar Direito e Filosofia, mas logo começou a estudar Ciências Naturais. E quando ele teve a sorte de ser mandado para a Suécia, ele começou a estudar na Suécia Geologia e Mineralogia, e algum tempo depois ele daria nome para 4 espécies minerais que ele próprio descobriu e 8 subespécies minerais. Ele foi para a França logo em seguida e viveu lá aqueles anos revolucionários de 1790, 1791, 92, quando a França estava lá vivendo aquele período pós-revolução francesa, alucinado, aquele período de terror, né? Tanto é que ele teve que ir logo para a Alemanha em 1793, e na Alemanha ele se especializou em metalurgia e em mineralogia. E ele conheceu e conviveu, cara, com Alexandre von Humboldt, com Priestley, com Alexandre Volta, com Lavoisier, aquele que diz na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Ou seja, um cara iluminado, entendeu? Parece que ele era tão genial, que ele também estudou na Academia Militar de Agulhas Negras, fez curso de paraquedista. Não, esse é outra pessoa, esse é outro gênio brasileiro. E aí ele ficou anos na Europa, o José Bonifácio, convivendo com essas pessoas, tendo esse tipo de visão, até que, evidentemente, chegou a hora de retornar para o Brasil. Ele retorna para o Brasil só em 1819, e aí, ou seja, ele ficou praticamente, vamos fazer os cálculos rápidos. Isso significa dizer que ele ficou quase 30 anos na Europa. Ele já volta ao homem feito,
né, para Santos e também para o Rio de Janeiro, que trava conhecimento não apenas com o Dom Pedro I, né, do qual ele vira, que ainda não era Dom Pedro I, né, porque estamos em 19, Dom Pedro I só vira Dom Pedro I em 1822, depois da independência, e a independência é articulada por quem? Pelo próprio José Bonifácio, em parceria com a dona Leopoldina. Né? Porque, cara, tem um monte aí de movimentos feministas no Brasil, se empoderam, não se empoderam. Aliás, é bom lembrar que empoderamento vem de poder, né, cara? E poder é, assim, em geral, podres poderes, né? Mas se você, então, quer entrar numa luta feminista, legal, dou a maior força. Só que é o seguinte, cara, então venera pessoas realmente veneráveis como a Leopoldina. Porque, cara, precisa ficar claro que quem assinou a declaração da independência foi a Leopoldina, não foi o Dom Pedro I. Né? Então, esse é um país que nasce feminista já em 1822. E embora o José Bonifácio tivesse apreço e gostasse do príncipe muito mais moço que ele, né? O príncipe era 30 anos mais moço, o príncipe Dom Pedro I, do que o José Bonifácio. Na verdade, cara, a harmonia intelectual que ele tinha era com a dona Leopoldina. A princesa, a arquiduquesa austríaca, tem um episódio sobre ela que eu já gravei aqui, não vai cair neném, vai lá ver, ó, tá aqui, ó, aparecendo aqui em cima, ó, dona Leopoldina, vai lá ver. Quando ela chegou no Brasil cheia de livros, os caras riam da cara dela porque ela lia, porque ela tinha livros. Ela lê. Esse é o país, né, que tu nasceu. E aí, o Bonifácio, que era um letrado, né, se deu extraordinário, e falava alemão, falava francês, falava javanês, né, ele era o homem que falava javanês, vai te informar o que é isso. E falava a língua do P, falava cunilíngua também, impressionante, assim, aquela língua dele, né, porque na verdade, assim, ele era um mulherengo, né, ele era super, ultra, hiper mulherengo. Ele era baixinho, curvado, tinha um sorriso malicioso, um olhar inteligente, luminoso, né, grisalho, né, meio assim, meio tartaruga ninja, né, e muito debochado, muito irônico e louco por mulher. Inclusive escreveu numa biografia dele, as mulheres foram minha perdição. É uma frase fraca, né, porque a frase do coronel, do general gaúcho Flores da Cunha é muito melhor, né, que atribuiu a sua derrota a cavalos lentos e mulheres rápidas, né. Melhor que dizer que as mulheres foram a causa da perdição dele, até porque não foram, né. A perdição dele se inicia quando ele, depois de articular, de ser chamado, com toda razão, de o patriarca da independência, porque ele foi a grande mentalidade por trás da independência, foi o cara que convenceu o Dom Pedro I a se separar de Portugal. De início ele nem era favorável à separação de Portugal, porque ele achava que o Brasil poderia se arruinar e poderia se fragmentar em pequenas repúblicas, né? E ele sempre foi um monarquista, né? Na verdade, de acordo com os padrões tão maniqueístas da política brasileira de então e de agora, é bem difícil você rotular que tipo de pensamento político tinha o José Bonifácio, porque evidentemente no campo social ele era um liberal a favor da preservação das florestas, que ele escreveu tratados sobre a preservação das florestas e a preservação de várias espécies vegetais, ao contrário de imbecis que acham que o Brasil tem parques nacionais e áreas de preservação demais, né? Ele era favorável à preservação das florestas, é um pioneiro da ecologia, exigia em textos, em documentos, um tratamento digno aos indígenas brasileiros, né? Ele tinha uma visão do indígena brasileiro para muito além do romantismo de José de Alencar ou de Gonçalves Dias. Ele achava que os indígenas eram agentes sociais e ainda existia muitos indígenas no Brasil que deveriam fazer parte daquela nova nação. Ao contrário de imbecis que também acham que indígena barará. E era favorável à abolição da escravatura, evidentemente, né? Então, nesse sentido do campo social, ele era um liberal. Porém, no sentido estrito da política, ele via com muita ressalva as bandeiras esfarrapadas da suja democracia. Claro, porque ele se referia àquela questão caótica e turbulenta que ele tinha visto acontecer na França. Então ele era a favor de uma monarquia representativa com um executivo forte. Esse executivo representaria os interesses permanentes da nação, no caso centrados no Dom Pedro I, enquanto que a Assembleia Constituinte representaria os momentos passageiros da política.
Tanto é que ele era favorável à eleição indireta, porque ele achava que o povo não sabe votar, e nós sabemos, nós e o Pelé, né, sabemos que o povo realmente não sabe votar, que consegue escolher imbecis para o poder, né, como sabemos todos. Ele era favorável à escolha indireta desses deputados com mandato limitado. Cada um deles teria 4 anos de mandato, né, seriam escolhidos por pessoas, no fundo, que ele próprio escolheria quem escolheria os deputados, né? Porque ele era um centralizador. Porque tu imagina, cara, se o seu José Bonifácio, se o José Bonifácio vivesse hoje no Brasil, ele já ia olhar para esse país e fazer tisque, onde é que eu vim encarnar, né? Hoje, tu imagina, em 1800, se bem que eu acho que em 1823 perigava ser melhor, né, do que isso, né? Então ele é o cara que, depois da independência, é o principal nome da Assembleia Constituinte, que vai criar a primeira Constituição do Brasil. Mas também é preciso dizer que assim que assume o poder na Constituinte, ele persegue seus inimigos, ele molesta seus inimigos, ele manda gente para o exílio, ele usa dos artifícios mais autoritários de perseguição aos seus inimigos políticos. Claro, tudo em nome da decência e da dignidade, né? Quando você lê os manifestos do José Bonifácio, no qual ele projeta uma nação assim que o Brasil vira independente, são maravilhosos, cara. Só que na prática ele agiu desse jeito. Porém, ele trombou com o Dom Pedro I, né? O Dom Pedro I destitui a Constituinte com as baionetas caladas, né? Invadem a Assembleia Constituinte e desfazem, ele outorga a Constituição em vez de promulgá-la, né? Vira uma Constituição que já nasce sob o signo do arbítrio, e o José Bonifácio mandado para o exílio. Era o melhor amigo do Dom Pedro I e mesmo assim é mandado para o exílio. Na verdade, o confronto entre eles já começou porque o Dom Pedro, o José Bonifácio odiava a Marquesa de Santos, né? Ele adorava a imperatriz Leopoldina, né? O Dom Pedro I humilhava em público a Leopoldina milhares de vezes. De certa forma, o Dom Pedro causou a morte por desgosto e talvez até por agressões. Não há provas de que ele tenha agredido a dona Leopoldina, mas talvez o tenha feito. O José Bonifácio sempre ficou do lado da Leopoldina, odiava a Marquesa de Santos, né, que tinha dado a famosa chave lá, aquela chave, né, permanente no Dom Pedro I. E aí, além do confronto político, ainda teve essa discordância, e ele é mandado para o exílio junto com vários deputados constituintes brasileiros. Ele fica na Europa ganhando uma bela pensão do erário, ele e os seus irmãos, né, o Martim, o outro lá, que eu esqueci o nome, depois aparece o nome do outro aqui, e os três ficam lá vivendo em Lisboa, dando umas fugidinhas para comer caviar e beber champanhe em Paris, né? Tudo às custas do erário, porque na verdade um homem que tinha feito tanto pelo Brasil até mereceria isso. E aí, quando o Dom Pedro I abdica, em 1831, ele determina que o tutor do seu filho, o Dom Pedro II, venha a ser o José Bonifácio. Então, volta da Europa em 1831 para participar da formação intelectual e para tutelar e para cuidar do Dom Pedro II, né, que realmente teve uma formação intelectual muito sólida. Tipo pessoas assim que estudaram na academia de Agulhas Negras, e embora não tenham chegado nem a major, né, tem também assim, uma formação intelectual muito sólida, né, tem uma visão ampla do Brasil, assim, caras assim, ilustrados, caras que leem muito, e que, portanto, estão preparados para mandar numa nação chinelona que nem essa tua. Né? E aí o José Bonifácio se elege deputado, se mete em mais confusões políticas. Em 1833 é preso, mandado de novo para o exílio, volta julgado e absolvido. Mas daí o velho já está velho, né, cara? Já está com 70 anos de idade, e aí se transfere para Niterói, próximo do Rio de Janeiro, onde morre em 1838, né, deixando um vazio que até hoje não foi preenchido. Porque se houve algum momento da história em que o Brasil teve um homem ilustrado, um homem de visão, um homem preparado para comandar uma nação complexa que no Brasil, foi quando José Bonifácio esteve no poder.
volta, Bonifácio, fica, Bonifácio. A gente estava brincando, porque, né, cara, se nos últimos tempos surgiu uma única frase boa, é essa que o canal Buenas Ideias vai repetir para você. Fica, Temer. A gente estava brincando. Então tá. Fica, Temer, não precisa, mas volta, Bonifácio, volta.